Então, já gostaria de convidar para ocupar aqui seus lugares a Valderez, por gentileza, a Julie, que tem um sobrenome muito bonito, que é Ricardo. A Julie fica aqui. E também, ele vai depois aparecer, que é o Éder Oliveira. Pode sentar, por gentileza. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou me apresentar, eu sou Ricardo Viana Hoffmann, eu estou presidente, então, da Sociedade Amigos de Brusque, que é a mantenedora do museu, né, e arquivo histórico do Vale do Itajaí-Mirim, a Casa de Brusque. Tão importante, tão necessária de trazermos, né, numa sociedade que hoje ainda tem muito preconceito aos povos indígenas. Só se verificarmos aí, né, nesse país, os ataques, né, o que nós estamos vendo e acompanhando, o descaso, né, com os povos indígenas. E eu, na última revista da Casa de Brusque, eu e a Vandressa escrevemos um artigo sobre essa questão do genocídio, sobre o massacre, né, dos povos indígenas aqui na nossa região. Então, depois, quem quiser ali também levar uma revistinha da Casa de Brusque, está ali exposto ali, vocês poderão levar, tá? E que tenha uma boa leitura. Então, em nome de toda a diretoria, dos seus associados, eu agradeço a presença de todos e também agradeço muito essa participação. O Éder também está ao vivo. Sim, o Éder já chegou? Já está aí, Éder? Ô, Éder, boa noite, então. Estamos aí, ó. O Éder, então, já chegou. E também quero agradecer os baquianos, né, que fizeram essa maravilhosa apresentação. Nesta noite, então, eu vou declarar aberta a exposição, cuja temática é os povos indígenas e a colonização europeia no Vale do Itajaí-Mirim, histórias de contato, que integra também a 21ª Semana Nacional de Museus e estará aberta de maio a agosto de 2023, no espaço, então, ali na frente, na Casa em Chaimel. Então, com os painéis temáticos e objetos que compõem, né, o acervo da nossa casa, do nosso museu. E também do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim. Tá? Também cedeu algumas peças. Confere, Luciana. Isso mesmo. Então, tá. Nós também queremos aproveitar essa oportunidade para divulgarmos as parcerias, né, a parceria que nós temos com o Centro Universitário de Brusque, Unifeb, do qual eu tenho a honra de ser professor lá no curso de Direito. Por meio do Laboratório Orla, também com a Luciana Estevo Suave e o Gabriel Murilo Machado, em que foi feito também a impressão em 3D, acho que é disso aqui, né, Luciana? Das pontas de flecha, obrigado, que eram lapidadas em pedras, né? E eu me lembro uma vez que quando estive em Botuverá, numas passagens lá, alguém lá, um dos agricultores, me deu, essas são réplicas, tá? Me deu uma de presente
e eu tive assim, vim aqui na Casa de Brusque, o seu Aires Gevaert, que foi o grande criador, ele doou todo esse espaço e que guardou, né, o nosso ídolo, né, enquanto Casa de Brusque, o seu Aires Gevaert, e eu me lembro de ter trazido uma ponta de flecha e ter doado aqui para o museu. Nós tivemos então a apresentação aí dos baquianos, né? Com o Matheus Teixeira e o Paraguaçu Fernandes Marinho. Vocês voltam depois? Depois vocês voltam para tocar mais uma? Ah, tá. Então tá. Então vamos ficar com aquele gostinho de querer mais. Mas aí... Isso, vamos trazer aí num próximo evento, tá, Luciana? Vamos trazê-los aí novamente. Mas aí tem que ficar mais tempo. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença e por possibilitar também esse momento assim tão importante e cultural aqui para nós. Eu gostaria então de convidar a equipe de colaboradores do museu para que viessem aqui na frente para que também vocês conhecessem a nossa equipe. Luciana, chame-os aí, que é importante para que vocês conheçam. Amanhã, depois, quando vocês estiverem aqui visitando, já saber que fazem parte da nossa equipe. Tá? Pode chegar mais para cá. O Apolo ainda não, ele é pequenininho, mas já está com o passe amarrado aí, já está preso aí no futuro para ficar aí, né? O Chico nós já conseguimos trazer, que é o marido da Luciana, e sempre nos ajuda muito aí, continua o trabalho voluntário. E o Apolo nós já estamos aí trazendo para ele também ficar aí no futuro. Então essa é a equipe, eu pediria a vocês uma salva de palmas por todo esse trabalho deles. Joia, muito obrigado. Muito bem, hoje então nós temos aqui a nossa mesa redonda, intitulada então Os Povos Indígenas e a Colonização Europeia. Os nossos convidados, Valderez Conctá Priprá, acertei? Mais ou menos? Tá, mas vou aprender. Então, a Valderez é mulher indígena, Laclanô Xokleng, mãe, professora, pesquisadora, doutoranda pela USP, primeira indígena com formação em arqueologia no país. Então vejam só. No sul, tá? No sul do país. Então tá, no sul do país. Que não é pouca coisa. Essa aqui, que tem esse sobrenome tão bonito que eu falei, a Júlia Francine Ricardo, é estudante do curso de História da Uninter, então futura colega, né, da professora e colaboradora, né, nossa importante colaboradora aí no Museu Casa de Brusque. E já tem assim feito um trabalho muito bacana de pesquisa, então alegria. Eu disse para ela que eu também vou pintar o meu cabelo que nem o dela. Ela só riu. E está longe, mas está perto, né? O Éder Ribeiro Oliveira, museólogo, bacharel em museologia pela... Me corrija aí, Éder, depois. Universidade Federal de Pelotas, eu acho que é isso. É especialista em gestão de museu, com ênfase em patrimônio pela UniBF. A UniBF é aonde? A UniBF é uma universidade privada, que ela tem matriz no Paraná, mas ela faz todas as suas interfaces por meio digital. Joia, obrigado. Mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria? É Santa Maria? Exatamente. Isso. Atuou por 7 anos como museólogo responsável técnico do Museu Antropológico Diretor Pestana, em Ijuí, Rio Grande do Sul. Trabalhou no Memorial dos Povos Indígenas, a serviço da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Unesco. Atuou como museólogo na Fundação Cultural de Brusque. Ele veio, ficou pouco tempo,
não levaram ele para tomar água lá da Zambuja, porque quem toma água lá da Zambuja diz que não sai mais de Brusque. Ele não bebeu e já foi embora. E estávamos felizes que teríamos aí um museólogo, mas com certeza a proposta foi melhor, né? Éder, depois tu nos conta isso. Por que tu saísse? Então tá, pessoal, já falei demais. Novamente, assim, muito feliz com a organização, com a participação dos nossos colaboradores e com a presença de vocês, do Éder, da Julie e da Valderez. Então já vou passar a palavra, porque é elas e ele que nós queremos ouvir. Então, eu passo a palavra para dar início a Julie Francine Ricardo. Está com a palavra. Boa noite, então. Então, há uma pequena introdução só sobre o tema da exposição, né? Que é sobre os povos indígenas e a colonização europeia aqui no Vale do Itajaí-Mirim. Muito antes da chegada, então, dos primeiros imigrantes europeus no Brasil, o território que é conhecido hoje, né, como Santa Catarina, já estava habitado. E o Vale do Itajaí, no século XIX, ele era ocupado majoritariamente por 3 populações, que seriam, então, os Xoclen, os Caigangue e os Guarani, que tinham costumes, crenças e hábitos, então, que eram distintos entre si. E esses povos, eles se viram encurralados com a chegada, então, desses europeus, desses colonos. E forçados à migração, eles entraram, então, em conflito com esse mundo ocidental, com esse mundo diferente. E essas histórias de contato entre nativos e colonos europeus, eles revelam a dimensão dessa violência, que foi resultado de um confronto, né, então, de um encontro interétnico, que tem consequências até hoje em dia. A pesquisa para essa exposição ela foi realizada tendo como base, como foco, o acervo aqui do museu, que é de fotografias, de jornais e também de peças arqueológicas que vocês podem ver depois lá na frente. As referências e todos os estudos que foram utilizados, eles estão lá nos painéis, então nas fontes, né, no finalzinho de cada painel. E a duração dessa pesquisa ela foi do final do ano passado, então de dezembro até abril. Aí quem me auxiliou foi também a Vandresa, que eu acho que ela não está, ela está aqui. Está lá. Com a Vandresa, então fui eu e a Vandresa, né, que a gente teve ali vários meses bem trabalhados, né. Mas se vocês quiserem conferir e tal, então todas essas fontes estão lá nos painéis. Falando um pouco sobre a pré-história de Santa Catarina, né, os estudos arqueológicos eles apontam que o povoamento aqui da América do Sul teve início por volta de 15.000 a 11.000 anos atrás. E Santa Catarina, então, a chegada dos primeiros caçadores-coletores foi por volta de 12.000 anos antes do presente. Os vestígios datados dessa época seriam de tradições, então, né, pela arqueologia das tradições Umbu e Humaitá. E o Museu Casa de Brusque tem, então, peças arqueológicas, cerca de 149 peças arqueológicas atribuídas a essas tradições, que vocês podem conferir lá na frente, que são, inclusive, nessas réplicas aqui, que estão aqui. E essas peças elas foram, então, doadas ao museu pelos professores Adelardo Fink e José Maria de Miranda. Então, elas foram doadas ao seu Aires Gevaerd na década de 1970. Esses artefatos eles teriam sido recolhidos no Morro da Piava, atual Vidal Ramos. E eles foram identificados, né, então, eles foram estudados sob uma perspectiva histórico-cultural. Isso em 2020. Então, tem uma cartilha, tem todo um estudo. E, novamente, algumas dessas peças, né, que são pontas de projétil, podem ser conferidas na exposição lá na frente. Esse material aqui, nessas réplicas, elas vão ser utilizadas em ações educativas com turmas que vêm aqui no museu do 4º ano. Então, voltando aqui, outros povos também que habitavam, né, foram os G-meridionais, que são possíveis antepassados dos povos indígenas Xoclen e Caigangue. E os rastros da existência desses G-meridionais, eles vão até a chegada dos Guarani, isso por volta de 1200 antes do presente. E com a chegada dos portugueses ao Brasil,
Sim, ao Brasil, os Guarani do litoral, eles sofreram com epidemias, com massacres e escravização, até eles serem aniquilados pelos bandeirantes paulistas e desaparecerem no decorrer do século XVII. Só que a topografia de Santa Catarina, com os vales e tudo mais, representou uma grande dificuldade para que esses primeiros colonizadores, então, penetrassem no interior do território, de maneira que os Xoclen e os Caigangue não despertaram um grande interesse. Então, é só com a chegada dos colonizadores, então, europeus, mais para frente, que eles serão, né, vai ter esse contato. Lá na frente, também na exposição, a gente conta, então, com peças do acervo do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, no caso, conhecido como Museu da Zambuja, que são peças referentes ao Xoclen e aos Caigangue, que são principalmente as flechas, né? Vocês podem conferir, e também as peças de cestaria. Essas peças são de uma coleção particular de Joca Brandão, né, que ele era de Itajaí, e é isso. Então, falando agora sobre a colonização aqui do território, no início do século XIX, o governo imperial ele considerava o sul do Brasil como um vazio demográfico. Então, o objetivo da colonização europeia era o quê? O desenvolvimento econômico e também a ocupação da região, desconsiderando que aqui já tinha a presença de povos originários. Apesar que o governo ele já estava ciente de que, sim, existia gente aqui. Mas, a partir de 1850, o Vale do Itajaí então, ele é submetido a um intenso programa de colonização baseado na exploração de uma pequena propriedade agrícola. E conforme os imigrantes começam a ocupar os lotes e avançar nas áreas localizadas entre o litoral e o Planalto, as tensões então elas começam a surgir entre imigrantes e indígenas. Só que, segundo os estudos, esses recém-chegados, né, da Europa, eles não estavam preparados para convívio com os indígenas. E vindos da Europa, essas famílias trazem consigo a visão do indígena como um povo violento e selvagem. E o colono, que ele é responsável por esse discurso de alteridade, ele vê o outro, descreve o outro a partir de si mesmo e vê a ausência. Então, vê um povo sem moral, sem religião, sem lei, sem Estado, sem escrita. E movido, então, por uma noção de superioridade, o branco ele se coloca na posição de civilizado, relegando, então, ao indígena o status de selvagem. E essas ideias, elas são, então, perpetuadas nos jornais, nos documentos oficiais e nos trabalhos acadêmicos também daquela época, e acabam, de certa forma, legitimando a violência contra os povos nativos. E do ponto de vista do movimento colonizador, os chamados, né, naquela época de bugres, eles eram um obstáculo ao progresso. Por quê? Porque a origem dos conflitos entre os imigrantes e os indígenas estava na disputa, então, pelas terras e pelos recursos naturais da região. De um lado, os colonos eles lutavam pelas terras que tinham sido prometidas pelo governo imperial e também pelas empresas de imigração, enquanto os nativos tentavam proteger, então, o seu território histórico dos invasores europeus. Dessa forma, a diminuição, então, de áreas de caça e de busca de alimentos, junto à derrubada das florestas para a obtenção de madeira, levou os nativos à fome. E na hora da caça, as armas de fogo dos colonos também vencia, então, os arcos e as lanças dos indígenas, o que tornava ali uma concorrência desigual. E diante da escassez de comida, os indígenas, então, recorreram às roças e aos passos dos colonos, o que deu início aos chamados assaltos, e grande parte deles foram, então, atribuídos aos Xoclen. Esse povo também mantinha, então, um conflito secular com os Caigangue, né, que eram outros povos ali que também habitavam a região. Sobre os encontros entre indígenas e imigrantes, no que se refere à região do Vale do Itajaí, o primeiro encontro registrado ele aconteceu então na casa do alemão Hermann Blumenau, que foi o primeiro diretor da colônia Blumenau, obviamente. Aqui então, a instalação da colônia Itajaí-Brusque em 1860, como foi em um local distante e isolado dos demais núcleos populacionais, despertou um grande temor dos imigrantes em relação à possível aparição de indígenas naquela época.
E os documentos e relatos, eles indicam, então, ataques e roubos e interações geralmente em terras que hoje compreendem Águas Claras, atual município de Brusque, Ribeirão do Ouro, atual Botuverá, e também Chapatão dos Felzer, atual Vidal Ramos. Naquela época, tudo era Brusque, né? No caso, a colônia Itajaí Brusque. E é importante a gente ter em mente que esses contatos eles eram motivados principalmente pela invasão do território por parte dos colonos e a consequente falta de alimento pelos indígenas, né? Lá nos painéis vocês podem conferir alguns relatos desses encontros e tudo mais. E diante dessa realidade, então, as empresas colonizadoras e o governo provincial, então, deram início a campanhas para proteger os imigrantes, sendo, então, como, por exemplo, a Companhia de Pedestres e os Batedores do Mato e também os bugreiros, né, que eram, então, para literalmente caçar os indígenas e também para o extermínio. Algumas dessas caçadas de bugreiros, elas podem ser encontradas no jornal Novidades, que está aqui no acervo do museu também para consulta e para pesquisa, que era um jornal de Itajaí que começou a circular no mês de junho de 1904. E ele foi um dos grandes impressos daquela época e é bem interessante para pesquisa e tudo mais. Os bugreiros, né, nessas caçadas deles, uma das práticas comuns era o aprisionamento de crianças indígenas e de mulheres como troféus, realmente. E em uma dessas batidas de bugreiros, teve o aprisionamento, então, de um menino Choclen, que ficaria, então, conhecido como João Bugre, aqui em Brusque, que ele foi, então, adotado pelo superintendente Vicente Schaffer, também. Dando aqui continuidade. Deixa eu ver. No início do século XX, as notícias sobre a violência com a qual os indígenas eram tratados e a crueldade dos bugreiros do interior vão chegar aos centros urbanos do Brasil, por meio, então, de comunicações, de acadêmicos e tudo mais. O debate também vai acontecer e tudo mais, e diante da pressão pública vai ser criado, então, o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, isso em 1910, com o objetivo, então, de prestar assistência e proteção a todos os indígenas do Brasil. A política de adotar, então, foi a de integração, que enxergava o indígena como um sujeito transitório, que deveria, então, ele passar por, na verdade, um estágio de desenvolvimento, então, ser incorporado à sociedade brasileira como um trabalhador rural. Em Santa Catarina, naquela época, havia um grupo, então, que ele habitava as proximidades da colônia Hansa Amônia, que é o atual município de Ibirama, e as margens do rio Plate e Crauel. O local ele foi escolhido, então, para a instalação de um posto de atração de indígenas. E naquela época, restavam, então, apenas 3 funcionários no posto, que eles eram chefiados por um jovem, que é Eduardo de Lima e Silva Horham. Então, ele era um jovem que ele veio do Rio de Janeiro para cá, e ele era parente, então, do Duque de Caxias. E ele ingressou nesse SPI aos 16 anos, numa função de auxiliar de fotografia. E ele veio para cá, né? Ele participou, então, de um evento que ficou conhecido como que seria a pacificação dos indígenas, mas é um termo que não é exatamente aceito, mas assim ficou conhecido da mesma forma, né? Talvez é aberto para debate, mas, enfim, isso vai ser criado, então, um posto e tudo mais, que isso em setembro de 1914, né, com cerca de 400 indígenas atraídos, isso por meio da oferta de presentes, como peças de roupas, ferramentas de ferro, alimentos e animais. E mais tarde, esses Choclen, eles foram introduzidos à agricultura. E o propósito era transformá-los, então, em trabalhadores rurais capazes da própria subsistência. E o seu modo de vida, então, desses indígenas acabou sofrendo grandes mudanças, e entre elas a inclusão de mantimentos como farinha, arroz, feijão e açúcar na dieta alimentar, o que gerou efeitos negativos na saúde dessa população.
E nos anos seguintes da criação desse posto, a falta de apoio do governo federal e a consequente escassez de recursos acabaram se tornando grandes problemas. E porque para o SPI, o período de pós-pacificação, entre muitas aspas, não era uma grande preocupação, uma vez que o enfoque estava no quê? Em estabelecer o contato e possibilitar a ocupação das terras pelos brancos. E o Choclen, por sua vez, eles viram-se confinados no interior do posto e vários acabaram retornando à mata. O contato com a sociedade regional e também com o sistema econômico vigente daquela época resultou em uma rejeição ao trabalho coletivo na lavoura, destinado ao consumo próprio e também à comercialização pela administração do posto. E nas andanças dos indígenas pelas proximidades do posto de atração, os vizinhos brancos eles ofereciam então bebidas alcoólicas, fumos e também encontros sexuais, o que, né, acabou ali fazendo com que os indígenas tivessem então contatos com doenças e gerou epidemias e tudo mais. Então, através de um decreto de 1926, o posto indígena Duque de Caxias se tornou a terra indígena Ibirama. E nas décadas de 40 e 50, novos grupos passaram a habitar a terra indígena, como os Cafusos e as famílias Guarani. E em 1954, o envolvimento então do Eduardo Horham na morte de um indígena resultou no seu afastamento da chefia do posto. E após a sua saída, a extração predatória de palmito e a exploração de madeira também se intensificaram, e isso tudo com o aval da FUNAI, o que beneficiou os comerciantes locais e madeireiras da região. E o início também da construção da barragem, em 1976, obrigou os indígenas a se mudarem para as partes mais elevadas da terra indígena, devido às inundações. E por todo o Brasil, o processo de aldeamento dos povos indígenas se tornou realidade, modificando de maneira definitiva a sua vida e também a cultura no contato com a imigração europeia e as políticas de Estado direcionadas a essas populações. Então, atualmente, a maior parte da população indígena de Santa Catarina vive em terras indígenas, pertencendo então a esses três povos, os Choclen, os Caigangue e os Guarani. E no Brasil, há registros então de indígenas que vivem isolados e de grupos procurando então o reconhecimento e identificação da sua condição indígena junto à FUNAI. E ainda hoje, as áreas reservadas para as TIs não se encontram devidamente regularizadas pelo Estado de Santa Catarina, reflexo de uma situação que é vivida por muitos povos indígenas do país. E, de acordo com as pesquisas, essas TIs, né, essas terras indígenas loteadas, elas estão ocupadas por empreendimentos diversos, como monocultivo de eucalipto, de soja e etc. E tais espaços eles se encontram devastados e concentrados devido a essa defasagem de demarcação de terras indígenas por todo o estado. Essa pesquisa ela vai resultar então num artigo que vai ser publicado aqui na revista do museu, né, na revista Vicente Só. Inclusive, se vocês quiserem adquirir, não ainda com esse artigo, mas com outros, tem ali na mesinha ali atrás. Então, eu acho que é isso. Se quiserem ler mais sobre esse tema, também está lá na exposição, né, nos painéis. E é isso. Então, nosso museólogo que nos abandonou, depois ele vai contar essa história, né, de por que tu nos deixasse. Então, estás com a palavra, seja bem-vindo, é uma alegria poder aqui compartilhar e dividir aí o teu conhecimento nesta noite. A palavra é tua. Vocês conseguem ouvir? Estamos ouvindo bem. Então, muito boa noite a todos. Tá? É uma satisfação poder participar desse evento. Enquanto ainda estava em Brusque, ele já estava sendo dietado pela equipe do museu, o pessoal me contatou, me convidou para participar. Eu até disse, olha, cheguei ontem em Brusque, né? Eu não sei como que eu vou poder contribuir com essa fala. Né? Mas aceitei o convite porque fiquei muito lisonjeado. Bom, o fato de ter sido de Brusque, né, de ter saído da cultural, eu particularmente prefiro não comentar. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer é que não teve nenhuma proposta. Tá? Eu simplesmente saí da situação. Bom, primeira
um mero técnico de museus, tá? O museólogo não é uma pessoa que só sabe higienizar peças como comumente é dito, né? Na verdade, o museólogo ele é um cientista social da memória. Ele trata de fazer um estudo de algo que a gente chama de fato museal, que é a relação do homem, sujeito à realidade, tipo, né, com um bem cultural, que é um recorte da realidade transposto para um meio de preservação, que é chamado de museu. Eu já atuo desde 2010, 2011, na profissão, então logo me formei, depois fui refinar meus estudos, tive uma longa atuação à frente do Instituto do Diretor Pestana como responsável técnico, e paralelo a isso, trabalhei como consultor, fiz bastante tempo também, o que me levou a Brasília até onde eu estou hoje. Né? Hoje eu estou em Taguatinga, né? Cidade satélite de Brasília, e onde eu estou em hospedagem. Eu vou participar amanhã pela manhã de um colóquio na Biblioteca Nacional e vou participar tarde do Festival Indígena, onde tem que ser feito. Tudo isso parte no trabalho que eu tenho com acervos etnográficos. Toda a minha pesquisa, tudo que tenho feito, onde tem projetado meu nome, meu profissional, é de acordo sobre acervos apresentativos de origem etnográfica nos museus brasileiros. E foi uma grande surpresa quando a diretora do museu e a Andressa, Luciana e a Andressa, contataram e pediram colaboração. Não exposição, eu podia pensar, para pensar a disposição dos objetos etnográficos que conseguiram de empréstimo lá no museu de né, contratar melhor a situação deles, né, e tudo que daí advém. Né? O museólogo, ele trata de ressonância, né? O que toca o público. E, defendendo a profissão profissional, como sempre eu faço, em lugar que eu vou, né? Eu acredito que muitas pessoas presentes aqui são pais e são mães, correto? Eu acho que no momento de enfermidade, ninguém levaria seus filhos em um hospital que não tenha da mesma forma que uma padaria precisa de padeiro, que uma farmácia precisa de farmacêutico, um museu precisa de museólogo. Um museólogo é uma figura indispensável. Tá? Não vou entrar em detalhes políticos ou de qualquer outro motivo que impede a contratação de museólogo. Uma maneira que eu, como profissional, tenho que implementar. A presença do museólogo, ela é fazer um favor. Dito isso, eu me deparei com os objetos, né, bastante cuidado. Os objetos estavam até né? O que significa isso? A gente pensou que era um tipo de objeto, mas na verdade era outro completamente diferente. Né? Parecia ser uma corda trançada, na verdade, ele era isso, mas parecia que era um preparativo para trançar. Como se fosse pegar a palha bruta, trançar, e depois, a partir dali, para a espiral e começar a fazer um outro objeto. Mas não. Era uma série de trançados que estavam muito mal acondicionados, né? Todos juntos, né? Para a conservação desses, né? E
conseguimos sanar a situação. Assim que uma estrutura pequena com procedência. E foi conseguido sanar. Eu acredito que em toda a confiança na equipe do museu, da melhor forma de proceder, então, pena que eu não estou conseguindo ver, eu gostaria de ver como é que tinha sido o produto final. Eu fiquei em Brusque até o dia 2 deste mês, né? E aí retornei a minha cidade do resíduo, e agora já fui em Brasília de novo, e depois não sei para onde que eu vou. Não sei se eu vou continuar por aqui, não sei o que vai acontecer. Mas fiz amigos em Brusque, fiz pessoas que eu gosto muito, eu fico com o Matheus, também, que eu estou aqui antes, né? Um abraço, Matheus, manda um abraço para a equipe lá da fundação. Tá? Seu Carmelo Krieger está aí presente também, um forte abraço, seu Carmelo, mesmo que eu não pude contribuir mais com você, além de tudo, né? E sempre se abraçado, pessoal, toda a equipe do Museu de Brusque, o que precisar de mim, tiver meu alcance, contem comigo, eu tenho meu contato. E eu recebo a palavra para qualquer questionamento que possa ter, qualquer pergunta, e bom evento, eu vou continuar prestigiando. Obrigado, Éder. E já vou passar, então, para a Valderez. Valderez, fala o teu nome, porque eu acho que eu não pronunciei corretamente, então, para que todos eles entendam aí o nome correto. Nome, por gentileza. Boa noite a todos, amigos, amigas. Meu nome é Valderes Coctapriprá. É difícil. É difícil. Valderes Coctapriprá. Sou Laclanô Choclen, do Alto Vale de Itajaí. Resido na terra indígena Laclanô, que faz divisa com 5 municípios: José Boatê, Doutor Pedrinho, Vitor Meireles, Itaiópolis e tem mais um, Rio Negrinho. São esses os municípios. Sou professora, sou estudante, sou pesquisadora, sou mãe. E também trouxe a minha mãe, professora Miriam. Professora Miriam também é professora da língua materna Laclanô. Eu sou uma dos 10 filhos que ela teve. Eu sou a mais velha. E tive a oportunidade de seguir estudando, não é fácil. Vocês imaginam para uma mulher não indígena, que chamam de branca, né? Já é difícil estar na universidade, passar por todo esse processo. Daí você imagina uma mulher indígena, né? Mãe. É difícil, não é fácil. Mas são desafios que o meu pai sempre fala assim, são desafios, agora é difícil, mas futuramente vai vir um bom resultado. Então, eu fico feliz por isso, quero agradecer aqui a Vandressa, né, Vandressa, por ter feito o convite, toda a equipe do museu, né, quero agradecer aqui pelo convite. E, bom, eu sou professora, sou historiadora, sou arqueóloga, sou a primeira mulher Laclanô do meu povo a cursar o curso ser mestre em História e também em Arqueologia. Sou também a primeira mulher Laclanô a fazer a nossa bebida tradicional, que é o nosso mon, que antigamente só era feito por homem, não por mulher. Então a gente vai quebrando alguns paradigmas para poder, eu não digo recuperar, mas sim acordar elementos da nossa cultura que estavam adormecidos. Eu sempre trago dessa forma, porque muitos dizem assim, o povo Laclanô perdeu a cultura. Não, ele não perdeu. Ele foi obrigado, né? Ele foi obrigado a não falar mais a língua, porque obrigaram ele a falar uma outra língua. Foi proibido de fazer suas cerimônias de casamento, perfuração de lábios, a tatuagem na perna esquerda da menina, a inserção da criança quando nasce na comunidade e depois logo o batizado. Tudo isso ele foi proibido, porque era pecado, né? A escola proibiu falar o idioma,
né? E depois entra a igreja, tem todo um processo aí, né? Então eu nunca trago como que a gente está recuperando. Não, a gente não está recuperando. A gente está acordando elementos da nossa cultura que estavam adormecidos. E ainda temos muito ainda. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui nessa noite, ter uma casa. Eu pensei que ia ter pouca gente, mas tem bastante gente aqui, eu fico feliz por isso. Muito feliz mesmo. Eu trouxe um slide para mim falar, mas depois aqui eu comecei a conversar com a Vandressa, com o pessoal aqui, e fiquei, não, eu também sou diretora de filme. Primeiro indígena Laclanon, tive o meu primeiro documentário que eu fiz sobre a história do povo Laclanon e que foi premiado faz uns 15 dias, que foi premiado no Curtas Brasil, que é um dos maiores prêmios do Brasil. E esse filme ele já passou na Alemanha, ele já passou na Califórnia, Bélgica, Peru, tem mais alguns aí que eu já esqueci. Então a gente está com esse filme em vários festivais, né? Então tivemos a oportunidade de passar ele no É Tudo Verdade, foi selecionado. Então é um dos grandes eventos, né, do É Tudo Verdade, onde eles selecionam os melhores filmes para ir para o Oscar. E a gente estava lá, né? Então o nosso povo também fica muito feliz com isso. Então eu trouxe aqui, eu fiz um monte de... E quero parabenizar aqui a moça, né, a Julie, Julie? Pelo trabalho sensacional que ela fez. E ela falando lá, eu tenho as datas, né, que também como historiadora a gente tem que trabalhar com datas, né? Então, fiquei muito feliz pela história que você remontou ali, né? Mas sabemos que nessa história tem muitas lacunas ainda que precisam ser preenchidas, né? E um pouco é isso que eu faço, que trazer a história do meu povo para preencher essa história de Santa Catarina, que falta muito. Muitas pessoas não conhecem a história de Santa Catarina, né? Pensam que estão aqui, mas não é assim, teve todo um processo. Hoje, o povo Laclanon briga por um território que já foi deles há muito tempo, né? Foi deles. E daí agora, eu escutando aí uns depoimentos de que não, mas a terra é minha, eu estou aqui há 60 anos. O meu povo saiu do mato há 109 anos. Da onde que eles eram? Aqui de Santa Catarina, né? Então, tem muitas contradições que precisa ser preenchido aí nessa história, ser reescrito novamente. E é isso que eu faço. Também busco muitos lugares de acampamento do povo, que a arqueologia traz como sítios, né? Eu não trago como sítios, e sim como lugares de acampamento, lugares de memória do povo Laclanon. Então, contar um pouco dessa história. Se eu não estou enganada, Vandressa, é o slide 6, ele traz ali um mapa, o 6, mais um, esse aí. Esse eu vou levantar, eu estou com o microfone aqui agora, mas pediria ajuda aqui, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Essa região aqui, que eu trouxe no mapa, ela é a região que pega Paraná, desde Guarapuava, ela pega toda ali, ó, a parte que entra mais ou menos para a região, vai indo também para Curitiba, ela pega Rio Negro e vai descendo aí, né? Esse aqui é o território Laclanon hoje, mas esses pontos aqui são os territórios aonde o povo Laclanon caminhava. Então, desde do Paraná, ele descia para todo o litoral de Santa Catarina e pegava todo o planalto também de Santa Catarina até chegar em Vacaria, no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui era todo o território do povo Laclanon, que quando chega o ano de 1728, que começa a colonização aqui em Santa Catarina, aí esse povo ele começa a perder todo esse território aqui e começa a funilar para ele. E aonde eles são encurralados aqui nesse lugar aqui,
que hoje é onde nós estamos, que é no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, certo? Mas não era aqui somente o nosso território, era um vasto território, um território muito grande, né? Mas eu só trouxe esse mapa aqui, eu trouxe o filme, eu vou passar o filme para vocês, né? Espero que vocês gostem, e depois eu posso comentar um pouquinho e também liberar para algumas questões. Eu acho que esse aqui era o principal, assim, e estou bem feliz por estar aqui e poder compartilhar a história do povo Laclanão com vocês. Isso aí. Eu vejo que tem estudantes aqui, já hoje foi falado, né, anteriormente, que tem estudantes aqui. Se vocês tiverem mais interesse em saber um pouco mais sobre a história do povo Laclanão Xoclen, vocês podem estar entrando nesse site, né, e pode estar... e se quiserem baixar alguma coisa, ele vai pedir acesso para que a gente também possa liberar, né, para que vocês tenham acesso. Então, é isso aí, e eu espero ter ajudado hoje aqui, contribuído um pouquinho com a história de Santa Catarina aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Valderes. E agradecer também a presença da tua mãe, né? Minha mãe. Que ela está aí, apareceu, né? No documentário. Alegria tê-la aqui. E aquele moreno lindo lá também era meu pai. Ah, imaginei que fosse. Ele falou orgulhoso, né? Da antropóloga. Né? Da arqueóloga. Da arqueóloga. É meu pai. Maravilha. Bom, nós iríamos agora abrir para alguma pergunta, algum questionamento ou alguma contribuição que queiram fazer. Boa noite. Obrigado aí pela fala de todo mundo. Valderes, queria saber de ti qual que é a importância para o Brasil hoje, para a luta indígena, agora que foi criado o Ministério, né, dos Povos Originários. Qual que é a importância de ter sido criado esse ministério e quais são as expectativas para o futuro com relação agora que a gente que ele veio para a política institucional? Qual que seriam as expectativas para o futuro com a criação desse ministério? Eu posso responder agora ou vou fazer umas 4 perguntas, 3 perguntas? Posso responder agora? A expectativa é grande. Vamos ver se vão superar nossas expectativas, né? Mas a gente sabe que, por ser um ministério que está iniciando agora, também vai enfrentar muitos problemas, né? Até mesmo por causa da criação. Então, até conversando com a Sônia Guajajara e com a Joênia e com a Célia Chacriabá também, elas dizem, né, dessas dificuldades, porque até você organizar a casa, colocar a casa em ordem, acaba o mandato, né? Então, tem todo um processo aí, né? Mas a gente está na luta e a gente vai continuar na luta, a gente não desiste nunca, né? A gente é um povo que, não só um povo, o mais interessante dos povos indígenas é que um compra a briga do outro, né? Quando tu pensa que tu tá sozinho, são 305 povos no Brasil, né? E quando tu vê Brasília, que tu acha que tu tá sozinho, aparece um mundo de gente lá e sempre nos ajudando. Então, quanto ao Ministério, a gente tem muitas expectativas, mas a gente sabe que ainda é começo. Então, também a gente não pode fazer muitas cobranças, né? Por conta que quando tu inicia uma casa, primeiro tu vai colocar uma coisa no lugar aqui, depois tu vai colocar outra coisa no lugar lá. É a mesma coisa esses ministérios, né? Até tu chegar a estruturar bem, tem uma longa caminhada aí ainda pela frente. Mas a gente está na luta e a gente está sempre apoiando as nossas guerreiras que estão lá no poder. É bom assim. Não, é que daí tu nunca sabe, será que tu explicou bem o negócio? Será que faltou? Eu vou dar uma parte, mas como professora que sou e essas questões... Pode ficar com essa cadeirinha mesmo, se quiser ficar sentadinha. Obrigada. Essas questões todas pertinentes às etnias
e tem alunos hoje aqui, eu vejo da importância de ser falado, de ser pesquisado, de ser apresentado. Nós conhecemos muito pouco. Você falou de Vale Europeu, a gente escuta muito. A produção, a propaganda, tudo isso do Vale Europeu. E como você disse, é muito mais do que isso. Então, é uma oportunidade de ouro para que esses alunos comecem a pesquisar, a conhecer e fazer um trabalho grandioso e talvez até colocar mais um Vale Europeu e também outras etnias, né? Porque às vezes nós estudamos coisas tão longe da nossa realidade e a nossa história nós não conhecemos nada. Então, eu lhe parabenizo e que bom que tem alunos aqui. Nós precisamos conhecer isso e muito mais. Muito obrigada. Alguém, fiquem à vontade aí. É um momento aí desse bate-papo. Oi, boa noite. Valdéres, eu gostaria de saber só que Brusque faz parte do Vale do Itajaí e eu não vi se ele estava naquele mapa das memórias. Tu poderia falar um pouco dessa região aqui? Posso sim. Uhum. Brusque também faz parte, né? Brusque aqui no Itajaí Mirim, existe muitos acampamentos, né, que eu ainda vou vir para visitar. Eu ainda tenho 3 anos de caminhada aí no doutorado. Então, são lugares ainda que eu vou estudar, sim, que eu estou buscando. Já são lugares que eu já mapeei, né? Tem alguns lugares. É claro que eu não conheço, porque assim, ó, quando a gente vai pesquisar com os nossos anciões, eles dão os nomes que eles conhecem, que são nomes em Laclanô. Então, tu tem que pedir muitos detalhes para eles. Eles, tal lugar, no rio tal, e você vai encontrar isso. Do lado direito eles faziam isso, do lado esquerdo eles faziam isso, sabe? Então, são muitos detalhes assim, e daí também são os lugares. Por exemplo, tem uma situação, não é daqui, mas tem uma situação que eu estou procurando um abrigo subterrâneo, né? E eu fui pesquisar com os anciões, deles falaram assim, olha, é lá na região de Monte Castelo. Daí fui lá no mapa, né? Porque pesquisador tem que procurar tudo quanto é canto, né? Fui no mapa, procurei Monte Castelo. Daí, quando eu conversei com outro ancião e ele falou do mesmo lugar, ele falou assim, fica mais ou menos entre Monte Castelo, Canoinhas, tem o Rio da Prata que passa no meio. Daí eu fui lá para o mapa de novo. Daí tu vai ver, são regiões totalmente distantes uma da outra, mas aquele rio que ele falou, passa lá. Entendeu? Então, tu tem que... É uma pesquisa muito minuciosa que tem que ser feita assim. Mas eu sei que eles falaram para mim, se tu não encontrar, tu leva eu lá. Leva eu que eu te mostro. Então, é mais ou menos assim. Tem lugares aqui que eu só tenho nomes em Laclanô. Então, é bem provável que eu não vou encontrar. O que eu vou ter que fazer? É vir com um deles para cá, né, e dizer aonde que é. Daí ele vai me dizer, é aqui, tal lugar, é assim, entendeu? Mas a região aqui de Brusque, Gaspar, Blumenau, enfim, essa região toda são regiões onde o povo Laclanô caminhava. Na história a história traz, e isso é verdade, que o povo Laclanô, ele era um grupo que se subdividia em grupos, em 3 grupos, por causa para não haver escassez de alimentação. Então, o que eles faziam? Lembra daquele mapa que eu mostrei para vocês? São 3 riscos. São os 3 povos que caminhavam e depois eles trocavam de lugar. Então, por exemplo, tinha uns Anguin que caminhavam mais para a região aqui do litoral, né? Os Cocodutoplé mais para a região que ia para Vacarias, que é no Rio Grande do Sul. E os Laclanô subiam e iam até lá no Paraná. E quando eles voltavam no ponto de encontro, eles revezavam o trajeto. Entenderam? Então, era dessa forma que eles faziam a rota deles. E essa rota era sempre, você não vai pelo mesmo lugar, tu vai na mesma direção, mas tu vai tantos metros para baixo, tantos, sabe? Porque
Dentro do nosso... Vocês têm o GPS. Nós tínhamos o Coplan. O Coplan, ele é tipo o GPS, que era do povo Laclanon. Né? O Coplan, ele mostrava os lugares que eles tinham que ir. Tal lugar tem caça, então esse grupo vai para lá. Tal lugar tem período de pinhão, então assim, eles iam para o lado do pinhão. Vamos pegar aqui o Planalto. Eles iam para o Planalto para coletar o pinhão, e eles não coletavam assim só para eles. Eles coletavam muito pinhão. E sabe o que eles faziam? Eles guardavam. Sabe qual que era a geladeira deles? O ribeirão. Muitos ribeirão desses aí, vocês podem um dia encontrar um cesto com pinhão. E o cesto, ele era bem fechadinho, era um cesto bem fechadinho, todo embatumado com cera de mel de abelha. Ele era bem fechado para que a água não entrasse dentro. E ali ele guardava, os Laclanon, eles comiam o pinhão o ano inteiro. Eles comiam pinhão, até chegar o outro período de pinhão. Então, quando aqueles que foram lá para o Planalto, digamos, que eles fizeram a colheita, eles marcavam um lugar e eles diziam para o próximo grupo, quando aquele grupo passava para aquele lado, ele já sabia, né, não era tempo do pinhão, mas ele sabia que ele tinha alimentação. E daí tinha caça, né, tinha o palmito, tinha vários outros alimentos que não deixavam eles morrer de fome. Então, era dessa forma que era feito. Para quem é agricultor, aqui eu sei que a maioria daqui são agricultores, quando você planta, né, você não planta mais de 2 vezes no mesmo lugar, porque a terra fica fraca, não é mesmo? É a mesma coisa que acontecia com o povo Laclanon. Eles não faziam o mesmo trajeto exatamente no mesmo ano, no mesmo 2 anos, não. Eles demoravam a fazer. Então, se eles iam por aqui, para a região do Planalto, vamos botar aqui Lages, quando eles voltavam para lá, eles já não iam mais para Lages, eles já iam mais para baixo. Entenderam? Porque mais para baixo já ainda tinha alimento. Eles preservavam aquele lado lá de cima. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim que era a rota que eles faziam. Então para você ver a inteligência, né? Diz, o povo não, são bobos, não entende. Não, olha a inteligência deles. Né? Para poder manter sempre o povo bem abastecido de alimentação, né? E as crianças também não morrerem de fome, e sempre os locais de abrigo deles também era visto tudo pelo Coplan, né? Que era um ritual que era feito para ver os lugares que podiam ser acampados, os lugares que podiam ser de bom alimento, né? E várias outras coisas. É mais ou menos isso. Oi? Quando alguém ia atacar, né? Eles viram pelo Coplan que eles iriam perder muitas terras, né? Eles mudavam a rota, que eles brigavam também. Tinha também os caingangue, que também era uma briga por território, né? Mas não era exatamente por território, porque os caingangue é diferente. Os caingangue, a briga era mais por causa de mulheres, né? Porque o povo Laclanon, ele pegava a mulher como que eu posso explicar isso de uma forma sem confundir vocês? Digamos que eu sou casada e meu esposo morreu, mas eu tenho o meu cunhado estava ali, já foi embora. Tenho o meu cunhado, né? E a minha irmã ou o meu marido se dava muito bem com o meu cunhado. E antes dele falecer, ele dizia, eu quero que o Laclanon ele pressente a morte. Ele sabe quando ele vai morrer. Isso é até hoje. Então, ele dizia, eu vou morrer e eu gostaria que você cuidasse da minha esposa para mim e cuidasse dos meus filhos. Então, ele dava a mulher dele para aquele homem. E, no caso, tinha família, tinha homem que tinha mais mulheres do que outro. Então, muitas vezes, dava algumas encrencas por causa disso. Né? Porque aí, não, eu quero a tua mulher, então... Aí era por causa dessas brigas, na verdade. Não era por causa de território. Território eles se davam super bem, faziam festa junto, tudo. Entenderam? Mas é mais ou menos isso.
Notei ali que tinha, dentro do povo caigangue ali, tinha muitas igrejas. E alguns ali ele estava cantando e fazendo a oração na língua mãe. Isso é comum em todas aquelas igrejas ou é só uma ou outra lá? Então, isso é uma coisa assim que a gente falou, né? E eu falei aqui da igreja. A igreja, quando ela entra dentro da terra indígena na década de 50, final de 40 para 50, ela vem assim como, entre aspas, como um socorro para o povo, né? Porque o povo estava sendo morto, né? O Eduardo, que é considerado no Alto Vale do Itajaí um herói, na verdade era ele quem matava e depois dizia que esse indivíduo voltou para o mato, né? Então a igreja ela vem como um socorro. E depois que ela se estabelece lá dentro, daí ela começa a dizer, não pode isso porque isso é pecado, não pode. Ela começa, né, tirar muitas coisas que o povo Laclanô costumava fazer. E na década de 90 começa a acontecer o contrário. A igreja e a escola, que eram inimigos nossos, eles percebem que, na verdade, eles têm que ajudar, porque a língua estava ficando no esquecimento, né? Algumas cerimônias só estava sendo passado oralmente, não na prática. Então, eles começam a fazer um movimento, tanto a igreja quanto a escola, de dizer, olha, falar o idioma é muito importante. Então, daí começam as igrejas a abrirem as portas para que os que estão lá, que são os evangélicos e indígenas, eles começam a orar no idioma, eles começam a pregar no idioma Laclanô, entendeu? É mais ou menos assim. Então, ao mesmo tempo que ela era uma inimiga, agora ela vem se transformando numa amiga nessa questão de trazer novamente o idioma. E a partir de 1990, a gente percebe que muitos que não falavam já começam, então, a falar o idioma por causa desse movimento desses dois órgãos, né, que é a igreja e a escola. Hoje, nas aldeias, acontecem orações Isso, as músicas evangélicas Gospel. com o idioma. Uhum. Muito bonito, até ficou ali. Alguém mais? Obrigada, pessoal. Bom, então tem um mimo, né, Luciana? Um mimo aí para as nossas convidadas. Vocês duas a gente pode trazer e já passar para elas, que elas merecem. A foto, isso. Obrigada. Muito bem, eu, encerrando, gostaria de agradecer, convidá-los para se associarem à Casa de Brusque, a participarem. A diretoria é um trabalho voluntário da diretoria, então, professora de História, para ti especialmente, venha se integrar, precisamos, tá, de mais parceiros, e então fica o convite, mas também a todos os presentes que queiram. É um trabalho voluntário da diretoria, do conselho, e precisa. Quem gosta de música, quem sabe, vai lá no Aldo Krieger, né, do Instituto Aldo Krieger também, que quem está à frente precisa do apoio de vocês, e esse apoio, por um pouquinho que vocês fizerem, é muito para a gente manter a história aí. Olha que noite maravilhosa, né? Que noite especial que tivemos, e aí fica aí meu agradecimento. O canal também. Oi? Seguir o canal aqui também, né? O canal da Casa de Brusque. Isso, então o Sérgio aqui está me lembrando para seguirem aí também, fazerem a inscrição
no canal do YouTube, né, da Casa de Brusque, tá? Então, esse vídeo vai estar lá depois também, esse momento especial. Então, gostaria de agradecer, parabenizar o SEJA, seus professores, a diretora, né, porque trazer, né, quer dizer, o conhecimento não está só em sala de aula. Então, hoje, olha que noite rica, né, sobre a história da nossa região, sobre os povos indígenas que estivemos hoje à noite. Então, eu parabenizo vocês por esse olhar, por essa perspectiva de trazer os seus alunos, né, tirar os alunos lá, né, só daquela sala de aula e ter esse momento aqui, que tenho certeza que para eles, né, está sendo ou foi uma noite assim diferente, né? Então, parabéns a vocês, né? E ficamos aí muito felizes. Dito isso, então, um agradecimento ao Éder, não sei se está ainda, o Éder já saiu, mas o agradecimento. A Júlia, Ricardo, né, também. A Valderes, aprendi o nome. Então, essa história tão bacana. E eu gostaria de encerrar desejando a todos uma boa noite, um bom retorno, aos todos que contribuíram para essa noite, que estão aqui, e trazer, se eu não me engano, foi a Sônia Guajajara. Guajajara. Então, ela diz assim, é uma frase dela, que não precisa ser indígena para apoiar os povos indígenas. Então, vamos apoiar, tá? Os povos indígenas aí, tá? Muito obrigado. Convido ainda, antes de ir embora, a assistirem lá, então, na Casa em Chaimel, a programação da 20ª Semana Nacional de Museu. É isso. Obrigado a todos e até a próxima.